Olá, seja bem-vindo aos Lobos Podcast. Eu sou Lucas Lobo, host do podcast, empreendedor, fundador. No episódio de hoje, vamos falar os códigos da produtividade de elite, como usar inteligência artificial e sistemas para performar 10 vezes mais. E hoje convido meu grande amigo Carlos Eduardo. Cadu, seja bem-vindo aí. Fica à vontade para se apresentar. Meu nome é Cadu, eu sou estudante de psicologia e administração e eu sou entusiasta de inteligência artificial também. Cadu, hoje você está fazendo faculdade de administração? Eu faço faculdade de administração. Eu gosto porque fala bastante justamente disso, né? De performance, etc e tal. Faço pelo UFRJ. Hoje, você acredita que estamos vivendo uma revolução comparável a qual momento da história? A revolução industrial, da internet, o avanço da IA? É exponencial ou estamos superestimando a IA? É exponencial. É exponencial. De falar que é exponencial, a gente está vivendo um momento que é comparável, na minha opinião, com o nascimento da internet, né? Lá dos anos 2000 aproximadamente. Porque quando veio a internet, muita gente pensou que vai ficar desempregado, que ia perder tudo para a internet, né? Com computadores chegando, e computador de telão grandão esquisito. As pessoas pensaram que ia perder o emprego com o computador e não foi bem isso que aconteceu. Surgiram muitos novos empregos. Quem perdeu foi quem não se adaptou. Eu acredito que a inteligência artificial vai ser a mesma coisa. Quem não souber se adaptar ao processo vai rodar. A inteligência não vai tirar o trabalho de ninguém. Não tem potencial, não tem como fazer isso. É o que você falou, né? A pessoa hoje ela tem que estar buscando, estar se atualizando, né? É a mesma coisa, vamos pegar alguém que faz na parte operacional mesmo, na mão de obra, que depois com o tempo começou a surgir ferramentas para auxiliar a pessoa no dia a dia ali. A pessoa não Eu precisa acho mais que a fazer aquela parte, parte de esforço, né? eu acho que a parte da mão de obra nesse processo de revolução da inteligência artificial, trabalho bruto, trabalho braçal, é o que mais vai surgir emprego, que mais vai aumentar a demanda. Porque ultimamente tem uma escassez muito grande no mercado de trabalhadores braçais, né? Por exemplo, pedreiro, servente pedreiro, é o que mais está faltando. Eles vão começar a ganhar muito bem, é uma profissão que vai aumentar muito, tenho certeza. Em Portugal, estava vendo, lá falta bastante mão de obra, de pedreiro, eletricista. Falta Portugal, Paris, a saída do brasileiro para a Europa para fazer trabalho de braçais é muito grande. Daqui a pouco essa necessidade de trabalho braçal aqui no Brasil vai estar começando a chegar também, dentro do próprio Brasil. Acaba surgindo uma oportunidade também para a pessoa, né? Tanto para quem é pedreiro, ou às vezes a pessoa que fez um curso técnico de eletricista, alguma coisa, a oportunidade também não vai faltar. Lógico que ele pode agregar o serviço usando inteligência artificial. Pode, Por eu exemplo, eu não já vejo muito vi como um. pedreiro. Pode falar, perdão. Eu já vi um mecânico que ele estava mexendo num carro antigo e ele foi e estava colocando ali, colocando os prompts no próprio chat GPT e foi auxiliando que como era um carro bem antigo mesmo, ele está acostumado a mexer com carro mais novos, auxiliou para que ele resolvesse o problema dali. Ele foi mandando foto, com o pedreiro, igual você falou, não sei às vezes como que pode estar auxiliando ele. E, Cadu, qual foi o maior salto tecnológico da IA nos últimos anos? O que as pessoas ainda não entenderam sobre o futuro da IA? Você acha que quem dominar a IA nos próximos 5 anos vão dominar quais áreas? Isso é uma pergunta que é muito difícil de responder, porque a IA ela está indo para todas as áreas, né? Por exemplo, um escritório de advocacia pode usar inteligência artificial e ele vai sair na frente dos que não usarem. Tem a Cloud.ai, que é a melhor IA para redação de texto, para você ler, interpretar informações, procurar informações, né? O escritório de advocacia costuma lidar muito com aqueles contratos enormes e de repente quer uma informação específica. A Cloud AI faz isso melhor que qualquer um, tanto na geração de contratos, leitura de contrato, constatação de informações importantes. Então, tipo assim, não tem como definir um salto, né? Mas sim que quem não, em geral, quem não estiver utilizando inteligência artificial vai rodar. Pode ser empresas de tecnologia,
porque tem IA feita só para programação, né, o tal da Vibe Code. Por exemplo, a gente tem a Hostinger. Ela é uma ferramenta de inteligência artificial só para programador, que atua junto com o GitHub. Então, tipo assim, independente da sua área, não dá para você falar qual foi o ponto específico, mas de uns tempos para cá tem surgindo muita IA que vai para qualquer coisa. Até pedreiro dá para usar IA hoje em dia. Então, mais o pessoal mesmo ficar ligado no mercado, no que está sendo lançado. E o que você falou, as empresas têm que estarem se adaptando, né? Porque às vezes a gente pega aquela empresa, igual que você falou, do escritório de contabilidade. Às vezes tem um cara lá que ele fundou o escritório dele, ele tem 50 anos que trabalha daquele jeito, e às vezes vai ser um pouco cabeça dura de falar, não, eu sempre fiz isso há 50 anos, por que eu vou mudar agora? É, Só que infelizmente vai acabar o que você falou, vai sendo ultrapassado, né? Vai ficando para trás em ele relação. vai ser ultrapassado, né? Na questão, principalmente na questão da produtividade, porque contabilidade é muito papel, muita anotação. Então, tudo que é repetitivo, a IA já consegue fazer sozinho. Tudo que é serviço que é muito repetitivo, muito padronizado, a IA já pode fazer sozinho. E falando um pouco de engenharia de prompt, novas profissões, o que exatamente seria ser um engenheiro de prompt? Isso é uma profissão real ou uma fase de transição? Engenheiro de prompt está na fase de transição ainda, né? Não é uma profissão, ninguém vai te contratar para ser engenheiro de prompt, mas isso é uma habilidade que você pode desenvolver muito tranquilamente. Por exemplo, engenheiro de prompt, ele vai programar um código que vai gerar um prompt na linguagem da própria IA, né? Dependendo da IA. Por exemplo, uma IA de criação de foto ou vídeo, como o Nano Banana Pro, por exemplo. Você vai pegar o Nano Banana e você vai colocar um prompt em JSON. JSON é uma linguagem para IA compreender melhor, porque é uma linguagem que utiliza de hierarquia, né? E querendo ou não, você ainda está falando com um robô. Então, quando você usa meios hierárquicos com ela, ela compreende melhor e faz um resultado melhor. Em outras palavras, é como se você estivesse falando inglês com um nativo americano. Ele vai entender muito melhor o que você está falando se falar inglês com ele do que outra língua. Como se estivesse falando com uma pessoa nativa americana na língua materna dela, sabe? É basicamente isso, um engenheiro de prompt. É um cara E, que sabe estruturar um prompt para a IA executar a tarefa da melhor forma possível. e vamos dar um exemplo para a pessoa que às vezes está em casa acompanhando a gente agora. Como que ela pode gerar um prompt? Porque às vezes a gente pega alguém que você fala, tem a IA que usa, pode te ajudar, às vezes criar uma imagem, alguma coisa, e às vezes a pessoa vai lá e faz só um texto básico, colocando lá, e não tem aquele resultado que espera ter, porque faltou às vezes dar informações melhores ali, especificando para o chat ou para a ferramenta, o que, que a pessoa quer, né? O macete para fazer um prompt bom é o detalhe, tá no detalhe. Quanto mais detalhe tiver, melhor. E aí, uma coisa que eu faço em casa, que funciona muito bem, tá ligado? Eu entro no chat GPT e eu peço para ele fazer o prompt para eu mandar para ele mesmo às vezes, entendeu? Tipo assim, eu dou as informações básicas para ele, eu peço para ele fazer um prompt bem estruturado e ele me entrega. Aí eu pego o prompt que ele me entregou e coloco nele mesmo. Eu costumo fazer isso também. Eu peço o próprio inteligência artificial para gerar o prompt independente da ferramenta. Vou às vezes fazer uma arte no Canvas, usando a parte de inteligência artificial. Eu jogo no chat GPT pedindo para gerar o Um prompt prompt para para eu colocar no usar lá campo. no Canvas. Isso é E muito bacana. Porque, pô, isso dá para qualquer um fazer, é muito fácil de fazer. aí ajuda a pessoa a performar bem mais. Ajuda. O resultado sai melhor, é um negócio muito simples, um macetezinho muito simples, funciona muito bem. E quais habilidades uma pessoa precisa desenvolver para trabalhar com IA? Programação. Trabalhar diretamente com IA seria programação quântica, né? Computação quântica. Porque a IA ela é um modelo de raciocínio diferente. Eu não vou saber te responder tão bem quanto eu gostaria, porque aí já vai mais para a área da logística, da computação, então não vou saber responder tão perfeitamente. E você acredita que saber se comunicar com IA será a habilidade básica, assim como usar o Excel? Por exemplo, o Excel hoje era para ser básico, Vai, pelo menos para todo com mundo, né? certeza. O Excel é o básico, né? Você não vai conseguir emprego nenhum sem Excel. Eu acredito que daqui talvez uns 10, 20 anos seja um requisito básico também, conversação com IA. Você falou um pouco no mercado de trabalho, né, de escritório de contabilidade.
a IA está criando mais oportunidades. Você acredita que ela também está eliminando algumas vagas? Quais áreas devem crescer mais? Alguns profissionais que devem se preocupar? Advogados, contadores? Não, nenhum profissional tem que se preocupar, principalmente do ramo que lida com os seres humanos, né? Um advogado, um médico, um contador não vai perder o emprego. O que eu imagino que pode acontecer dependendo do dono da empresa, né? A empresa particular tem um dono lá e o dono sabe muito bem lidar com IA. Talvez um estagiário, um filmmaker possa perder a vaga, né? Se ele não souber utilizar a IA também. Se não tiver alguém para utilizar a IA. Mas eu acredito que advogado, médico, eletricista, engenheiro e essas profissões, muitas profissões não vão perder, vão só ser aprimoradas. Não tem como você perder o seu lugar para a inteligência artificial. Tem como você perder para outra pessoa que sabe usar, mas para a inteligência artificial não. E como que a IA ela pode economizar horas de trabalho por semana, por exemplo, na parte de planejamento de tarefa, criação de relatórios, atendimento ao cliente, organização de reuniões. O pessoal usa muito o chatbot, né, para O atendimento. chatbot é a ferramenta essencial já, não tem como você funcionar uma empresa que tem mais de 100 clientes sem um chatbot, por exemplo, né? Eu tenho 100 clientes mensais e é um serviço recorrente que a pessoa precisa do suporte. Eu não tenho chatbot, não tem como. A pessoa não, essa empresa não sobrevive. Ela precisa de um chatbot, uma resposta automática, até uma saiteria. Um serviço muito simples. Vamos supor que ela quer aumentar a produtividade dela. Ela coloca um chatbot, faz um programinha ali bem simples, com IA também, coloca no WhatsApp Business, por exemplo, e aí já era, dali voa, porque o pedido é automático para o sistema da pessoa que tem a saiteria. Por exemplo, você mandou uma mensagem no WhatsApp, quem respondeu foi a IA, e você só executou o pedido, você só montou a sair e mandou para entrega, entendeu? Essa é uma Facilita coisa até que o. facilita, essa é uma coisa que falta muito, que eu particularmente vejo que falta aqui na região, né? Sim, é igual que você falou. Vamos botar que às vezes o cara ele tem o cantinho lá dele que ele faz açaí. Às vezes é só ele e um motoboy. Se ele tiver que parar toda hora para responder o pessoal ali, ele não vai dar conta de montar todo o açaí ali, a parte de logística para levar, entregar o motoboy, entregar a pessoa em casa, vai perder muito tempo. Então só Ele vai nisso daí ele perder já muito ganha tempo. bastante tempo ali. Ele vai perder muito tempo, vai se cansar mais, entendeu? Pô, a IA é facilitadora, cara. E, tipo assim, você falou também da questão de como que ela ajuda no ganho de horas. Se você colocar um chat GPT, o seu serviço semanal, olha, eu tenho tal demanda para fazer, me ajuda montando um cronograma para mim. Eu trabalho de 7 às 17, por exemplo. Ele vai separar por horas, pô, vai quebrar as atividades em tantas partes, vai montar um cronograma de segunda a sexta, e aí ele vai otimizar o seu tempo de uma forma que, pô, às vezes um especialista nisso não conseguiria. Entendeu? Ele vai montar um cronograma, uma agenda de horários, por exemplo, de eu tenho que resolver uma questão contratual, eu tenho que mandar um contrato para o cliente. Mas são 100 contratos que eu tenho que mandar. De 7 às 10, você vai fazer os contratos. E de restante do dia, ele vai elaborar as tarefas para você, entendeu? O ChatGPT ele é excelente para esse tipo de coisa. Para organização, agilização de tarefas, criatividade, entendeu? Eu acho que os profissionais de marketing deveriam usar mais o ChatGPT. Qual que seria um kit mínimo, vamos dizer assim, de IA para a pessoa performar mais? Vamos supor, usar um chat GPT, um Gemini, E para chat... qual área? Vamos pensar numa agência de marketing, que você falou. Uma agência de marketing? ChatGPT, Nano Banana, Swedence e eu acho que só. E o Cloud. E o Cloud. Nano Se Banana, Swedence, e só. Só essas quatro. para alguém que tem um comércio, que lida mais com vendas, Com vendas? desde a parte da administração ali, às vezes vamos supor de um comércio pequeno, uma loja, Indo com vendas, e eu acho que tem só o Cloud e o ChatGPT já ajuda. E o Kimi.ai também é muito bom. O Kimi, e o ele é uma IA chatbot japonesa. ajudaria nessa parte também. Chatbot seria mais a ferramenta, né, para o WhatsApp, mas ajudaria também, né, por questão de vendas, com certeza. Ainda bem que você falou, não tinha lembrado.
E falando em ferramenta também, ferramentas como o Trello realmente aumentam produtividade ou é só organização visual? Qual a diferença de usar um Trello de forma amadora, estratégica? Na minha experiência pessoal, Trello, Notion, para mim é só um caderno no computador. Eu, particularmente, eu prefiro o papel nessa situação, né? Na questão de anotar, tenho tal demanda para resolver, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Papel e caneta, às vezes, é insubstituível. Às vezes, o básico bem feito é melhor do que qualquer inteligência artificial, né? Porque, pô, eu quando usei o Trello e o Notion, eu até gostei, é bonitinho, ajuda ali, né? Você tem que anotar um negócio rápido, você joga no computador, mas eu prefiro usar uma agenda. Tem coisa que vai de pessoa para pessoa. Tem gente que vai preferir o Notion, tem gente que vai preferir uma, uma IA no computador para você usar de bloco de notas, mas eu particularmente prefiro papel e caneta. Seria então mais uma parte visual mesmo. Às vezes a pessoa, vamos Sim. supor, usando a metodologia do Kanban, a pessoa colocar ali e ver as etapas do que está sendo feito, se está em andamento. Aí seria mais para um CRM. Eu diria que um CRM é muito melhor. Porque, pô, você quer ver as etapas, né? Por exemplo, de um lead. Ah, ele entrou no funil agora, está no final do funil, ou mesmo para um processo de produção, né? Uma produção de fábrica, uma empresa de motores, né? O motor chegou, tem que ir para vistoria, e da vistoria ele vai para manutenção, e da manutenção ele vai para espera para voltar para o cliente, né? Consertado. Seria muito mais um CRM do que um aplicativo, do que uma ferramenta como o Note, por exemplo, como o Trello. O CRM eu acho que é pouco valorizado. Eu concordo com você nessa parte. Eu acho que poderiam usar muito mais CRM. Eu já trabalhei com o CRM na parte de vendas. É uma mão na roda, né, para a pessoa. Por exemplo, os pequenos negócios na nossa região, realmente você acha que precisam de CRM? Ou seria só para empresa grande? Igual que eu falei, a parte do. Vamos pegar tipo um exemplo prático: uma pizzaria, um escritório de contabilidade e um comércio, uma loja. Você acha que o CRM ajudaria? A pizzaria, eu acho que o CRM não ajudaria, porque a pizzaria vai depender da vontade do cliente, né? Não é a propaganda que vai fazer o cara querer comprar uma pizza. Por exemplo, no CRM a gente veria quantas vezes o cliente X frequentou a pizzaria. E vai depender só da vontade dele, vai ser um número muito variável, mas no escritório de contabilidade, por exemplo, o cliente vai ter a recorrência, ele vai precisar mais cedo ou mais tarde voltar no escritório. Então, para um escritório de contabilidade eu acho muito válido, porque ele vai precisar voltar, só que não vai ser na mesma semana, vai ser 2, 3 meses depois. Aí é uma forma de você conseguir manter o seu cliente, você conseguir tratar bem ele, né? Que é a questão da nutrição do cliente. Eu estava lendo num livro sobre funil de vendas, que uma parte negligenciada da administração do funil de vendas é a nutrição do cliente, a parte que você espera, que você mantém o contato e tal, mas você espera até o momento certo, até ele ter a necessidade de voltar. Né? Às vezes a gente acaba realizando a venda e deixando o cliente para lá. Na parte, então, por exemplo, de uma loja, que vende, às vezes, né, roupa, calçados, o CRM a pessoa conseguiria usar ele para prospectar mais clientes, ou às vezes pegar ali, usando também na parte daquele relatório do cadastro do cliente, a última vez a pessoa veio aqui e comprou um tênis da Nike. Então você já sabe que a pessoa gosta de tênis, da Nike, ou às vezes você usar para entrar em contato para Eu o cliente está acredito que sim. sumido da loja. Então, até para pequenos negócios, você acha que seria útil começarem a aderir? Para pequenos negócios, pequenos, por exemplo, tem ali 5, 10 clientes, eu acredito que não. Né? Mas quando começa a vir um número um pouco maior que você precisa de um controle, eu acredito que sim. Porque isso é a relação com o cliente, né, cara? O cliente volta pela relação, pelo quão bem você trata ele. E às vezes você não vai. Você tem. Vamos botar 500 clientes ali que você atende ali no mês, né, pelo fluxo ali que entra na loja. Às vezes você não vai lembrar de tudo, mas às vezes você vai Não, olhar no tranquilo. CRM ali, você vai olhar, o cara é flamenguista. Aí o Flamengo vai jogar no domingo, né? Vamos botar daqui uns 2 dias. Aí o cara já chega.
E o Flamengo? Tá animado? Domingo? Ganha ou não ganha? Você já quebra ali o gelo com a pessoa, com o cliente ali, já Uhum. vai facilitar ali depois uma conversa para melhorar, né? Para facilitar uma venda, o fechamento. Sim. A venda é muito mais relação e técnica do que do que qualquer outra coisa, ainda mais nesse sentido aí, né? De, por exemplo, vou vender um tênis, vou vender uma camisa, é muito mais a relação que você tem com o cara. Eu tenho um amigo meu que ele é vendedor, ele vende papel, saco de lixo, essas coisas. Ele estava contando para mim, comentando comigo, que ele fez uma venda muito grande porque ele passou um ano inteiro só conversando com o cliente, entendeu? Ele não ofereceu, ele não ficou insistindo no cara, entendeu? Óbvio, o primeiro contato ele ofereceu, ele tinha que se apresentar como vendedor. Mas ele passou um ano inteiro só nutrindo a relação com ele. E aí no outro ano ele conseguiu fazer uma venda muito boa com esse cliente, que ele só foi conversando, foi uma relação de amizade mesmo, né? Que é muito mais. Tem vendas que são muito mais relação do que técnica. E, Cadu, fala um pouco sobre a ética da IA. A ética da IA é um assunto muito maneiro. Eu particularmente gosto muito, acho muito interessante. Porque, porque a pessoa normalmente não pensa sobre isso, né? Mas tem gente que acha que a IA é maligna. Por exemplo, se você falar com uma inteligência artificial, vamos supor que daqui a 100 anos tenha uma inteligência artificial super potente que consegue resolver os problemas do planeta Terra. Aí você fala para ela fazer alguma coisa referente a proteger os seres humanos. Aí ela acaba chegando à conclusão de que a melhor forma de proteger os seres humanos é extinguindo eles da face da Terra. Que ela vai chegar lá, o ser humano ele aumenta o aquecimento global, ele entra em guerra, o ser humano faz mal um ao outro, o ser humano é um ser terrível, tá ligado? Aí ela chegou a essa conclusão. Aí qual que é a intenção dela? A intenção dela ainda é proteger os seres humanos, né? Mas da pior forma possível. Ela já chegou numa conclusão ruim, entendeu? Ela vai fazer o que ela está programada para fazer. Só que não, que nem o Thanos, tá ligado? Da Marvel, Sim. que ele quer que todo mundo tenha comida no universo, só que ele quer matar metade da população universal para isso. E a IA como ferramenta? Vamos falar um pouco na parte de finanças. Você acha que ela pode usar a pessoa tanto no mercado financeiro, para quem investe, ou para o básico do dia a dia? Às vezes, um orçamento familiar, um controle ali de finanças. Isso o ChatGPT mesmo já resolve, já mata essa situação. Por exemplo, tem muito aplicativo por aí feito com própria inteligência artificial que é que é para você, por exemplo, colocar todas as suas despesas e tal. Só o chat GPT já resolve isso, com certeza. Você pergunta, chat, eu tô gastando com tal e tal coisa, consegue bolar um plano para mim, por favor? Você consegue me ajudar? Ele te ajuda, entendeu? Nem prompt precisa para isso. Até a Qualquer pessoa que está com Vou tá falar. na dívida, alguma coisa, até a pessoa, tá cheio de dívida, joga ele ali que ele mesmo vai ajudar, vai dando estratégias. Ajuda. E é bacana que você consegue usar, por exemplo, o Gemini, da IA do Google, ela tem um modelo de estudos que você pode utilizar para poder se orientar, né? Aí a pessoa caiu ali de paraquedas e acabou ouvindo falar de fundo imobiliário, de investimento. Se ela joga no Gemini, ela tem um curso ali pronto para investir, entendeu? Não vai ter que pagar curso, não vai ter que assistir videoaula, porque o Gemini tem a base de informação dele, ele tem acesso a todas as informações da internet, né? Então, o cara consegue fazer de tudo, entendeu? Ele consegue aprender a investir, ele consegue aprender a economizar muito facilmente, entendeu? Dos dois, do Gemini e do ChatGPT, qual seria a principal diferença? Como que a pessoa poderia usar cada um dele no dia a dia? Principal diferença é que o ChatGPT é mais amigão, né? O ChatGPT ele te responde, fala meu amigo, não sei o que você quer lá. Ele é mais gente boa do que o Gemini. Praticamente a mesma coisa, né? Eu acho que há uma pequena diferença na capacidade de processamento, mas tão pequena que faz nem diferença, né? A única Se eu, pe diferença é o tratamento. Se eu pegar um relatório, um arquivo, tanto eu jogar, anexar ele no Gemini como no ChatGPT, os dois vão me entregar o Provavelmente resultado. a chance deles te darem a mesma resposta é muito grande.
Porque aí você tocou um negócio maneiro, que é a competição das IAs, né? Que, tipo assim, muitas IAs fazem a mesma coisa. Que o Cloud também, se jogar um arquivo no Cloud e pedir para ele analisar, ele vai fazer a mesma coisa que o ChatGPT, o Gemini e, por exemplo, outra IA aí, tá ligado? A diferença das funções básicas são muito poucas. Por isso que tem tanta IA específica, entendeu? Tipo, uma IA para geração de vídeo, uma IA para geração de imagem, uma IA para correção de texto, entendeu? O que vai diferenciar da uma IA para outra é quão específica ela é. É o que você falou, eu mesmo prefiro usar o chat por conta desse tratamento que você falou. Uhum. E acaba que a gente pega até aquele assunto, igual quem está falando de vendas, do relacionamento. Para o cara que criou a AI e está usando ela, vendendo, você vê como que o relacionamento também influencia, até mesmo na própria IA. Eu prefiro, ou seja, eu estava até conversando com um colega meu. Falei, cara, por mais que tem algumas outras IAs que fazem outras coisas, pode até fazer melhor às vezes que o chat, mas eu prefiro o chat pelo relacionamento. O cara já sabe tudo praticamente da minha vida. Às vezes eu vou falar de algum projeto, o cara já responde com base naquilo que eu estou estudando, naquilo que eu já Ele estou responde com base no seu desenvolvendo. gosto pessoal. Eu acho isso muito legal também. Né? Tanto que tem essas trends aí que o pessoal faz, chat, com base nos meus gostos pessoais, como seria tal coisa, entendeu? E como você enxerga o trabalho, o mercado de trabalho daqui a uns 10 anos? Mercado de trabalho daqui a 10 anos. Cara, o mercado de trabalho daqui a 10 anos vai ser muito mais integrado. Acho que a inteligência artificial vai ser muito mais comumente integrada no mercado de trabalho do que é hoje, né? Porque hoje ela ainda é novidade, querendo ou não, ela é recente, entre aspas. Porque a mais antiga que a gente tem é o ChatGPT, eu acho que ele não tem nem 5 anos ainda, né? Ele saiu em 2021, 20, mais ou menos. Foi nessa época aí que o ChatGPT saiu. Então, tipo assim, eu acho que daqui 10 anos vai ser muito comum, né? A pessoa ter que fazer um relatório, ao invés dela mesma escrever o relatório, ela jogar na inteligência artificial. Vai ser o novo Excel, né? Tipo assim, você tem Excel? Tem. Você tem IA no currículo? Tenho. Então você pode vir trabalhar aqui. Ele vai estar bem mais integrado já no dia a dia da pessoa. É o que você falou, a pessoa no currículo já vai ter que colocar. Tem IA. Vai, Tá integrado no dia a dia, cara, eu acho que já tá no dia a dia pessoal. Ainda mais quem é mais novo, assim, de quem já nasceu nesse meio, entendeu? Tipo assim, eu tenho 20 anos, você tem 20 e poucos anos também. Meu irmãozinho de 8 anos, ele vai viver com a IA, entendeu? Tem pessoal que tá no fundamental aí, no nono, primeiro ano de ensino médio, só faz trabalho com inteligência artificial, entendeu? Já tá na vida pessoal das pessoas. E, tipo assim, tem gente, isso eu acho que é uma coisa que é um problema em relação à IA. Tem gente que usa o ChatGPT para substituir um psicólogo, entendeu? Para substituir um médico. Isso eu acho que é um problema, porque ela não consegue fazer isso ainda. ela vai te dar só informações genéricas ali. Vamos supor, igual que você falou de um médico. Você vai jogar, às vezes, seu exame de sangue ali. Só vai te falar o que significa cada parte ali. Mas não vai substituir a pessoa ter que ir no médico. A IA, ela pode te dar um diagnóstico muito bom. Com base nisso, 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 você tem tal coisa. Às vezes até mais preciso que um médico. Só que o médico humano vai entender o contexto, ele vai entender a sua situação de vida, o momento que você está vivendo, você vai contar as coisas para ele, ele vai te perguntar, entendeu? A IA não consegue fazer isso, ela não tem esse discernimento humano que a gente tem. Por isso que é muito perigoso você contar a sua vida no ChatGPT e seguir os aconselhamentos dele, entendeu? Porque não é humano, você não está conversando com um humano. Querendo ou não, ainda é uma máquina. Por mais parecido que seja com um humano, na forma de falar, na forma de responder, ainda é uma máquina. E, igual você falou, né, que tem um irmão, um pessoal mais novo, o que você recomendaria para um jovem ambicioso começar hoje? Essa parte de IA, no dia a dia, para ele evoluir lá na frente, com tudo que a gente já falou. Um jovem ambicioso no mundo da IA, né? Nesse lado assim, de inteligência artificial. Essa pergunta é boa. Eu recomendaria, cara, entender os fundamentos do prompt, como que um prompt funciona, e ele se especializar no máximo de IA possível. Não se especializar, né, mas conhecer o máximo possível. Porque IA hoje, cara, você consegue ser uma empresa de uma pessoa só. Por exemplo, se você for abrir uma agência de marketing, você consegue fazer isso só com inteligência artificial.
lançou recentemente uma IA chinesa ou japonesa, sei lá, que você manda uma foto para ela e ela faz a mesma foto, só que de ângulos diferentes. Por exemplo, eu te mandei uma foto do meu rosto. A IA te mostra uma foto das minhas costas, entendeu? Com base na foto do meu rosto. Então, tipo assim, se para um jovem ambicioso quer mexer com IA, vai depender muito do objetivo e do que ele quer. Mas, assim, uma dica geral é aprenda o máximo possível sobre IA. Porque a IA pode fazer qualquer coisa, faz tudo. É igual que você falou, então daria para a pessoa ganhar dinheiro com IA, não só às vezes vendendo a ferramenta, mas como você falou dessa ferramenta japonesa, chinesa. A pessoa daqui a pouco pode vender ensaios fotográficos. Vai tirar só uma foto da Isso. pessoa e vai montar, vai ganhando Inclusive, dinheiro. apareceu para mim um anúncio de um cara que faz isso no Instagram, tá ligado? Ele postou ele fazendo isso, ele vendendo ensaio fotográfico por IA, que ele pega uma foto da pessoa e manda uma outra completamente diferente. Mas, tipo assim, um fotão, fotão mesmo, entendeu? Uma foto incrível. Isso já até serve para quem trabalha mesmo com fotografia já fica antenado também, de começar daqui a pouco, não, vou começar a me diferenciar um pouquinho, vou ter que usar IA, porque lógico que uma coisa não tem nada a ver com a outra da pessoa que mexe com foto, que realmente vai levar uma experiência pro cliente ali. O cara às vezes vai pegar, vai botar num carro, vai levar num lugar com paisagem, do que o outro que vai, igual que você falou, tá em casa, a pessoa manda uma selfie já pro cara já fazer as fotos. Mas aí entra a questão da praticidade também, né? Fica mais barato também do que. Fica mais barato, fica mais prático, entendeu? Aí você contratar um fotógrafo e você fazer uma foto profissional por IA é muito mais barato você fazer uma foto por IA. Nem tem custo, entendeu? Nem tem custo para você fazer uma foto profissional. Aí você pegar um prompt bom, pegar a sua foto, a foto original, colocar na IA o prompt, ela vai te devolver uma foto 10 vezes melhor. Entendeu? Ele não tem custo, você não tem que sair de casa. Claro, tem a questão da experiência de você ter um fotógrafo no seu casamento, né? Por exemplo, se eu fosse me casar, eu não ia querer fazer um ensaio fotográfico com IA, eu ia querer um fotógrafo. Mas, tipo assim, tem a questão da praticidade também. Assim, e se você pudesse dar um último conselho aqui para fechar com o pessoal, se você pudesse dar um último conselho para quem quer performar 10 vezes mais usando IA. Cara, um último conceito aqui, quer performar 10 vezes mais no IA, é saber o que você vai precisar. Por exemplo, se eu tenho que fazer uma redação, é saber qual IA eu preciso para isso. E, incrivelmente, é não deixar de usar papel e caneta. Porque tem coisa que você vai performar mais anotando no papel e na caneta. Não vai ter jeito. Tanto que tem até estudo que mostra, né? A pessoa é, anotar, ler e tudo mais, serve até para ela memorizar, gravar muito mais. Que às vezes vai jogar no computador ali, às vezes a pessoa nem digita, já pega usa um IA que vai às vezes transcrever um vídeo, a pessoa botou ali no Word, tá salvo ali. Mas beleza, mas não lembro de mais nada do que ela pegar mesmo e anotar. Agora falando de psicologia, quando você escreve, quando você escuta, quando você ensina, quando você fala, você aprende muito mais do que só assistindo. Por exemplo, se eu só pego, dou um comando na IA e leio o que ela me mandou, você não aprendeu nada, entendeu? Você não absorveu aquele conhecimento. Então hoje a gente vê que, hoje ficou claro, a IA não vai roubar o emprego, ela apenas vai te dar uma vantagem competitiva. A IA não vai substituir quem pensa, ela vai potencializar quem decide evoluir e a IA não vai substituir a pessoa ali de uma maneira em geral. Ela vai, como falamos de uma maneira em geral, ela vai potencializar 10 vezes mais a pessoa. Ela tem que só saber como usar qual ferramenta para agregar na vida dela, para otimizar tempo, aumentar o resultado. Isso é saber qual ferramenta usar e para que usar. Que a IA não vai substituir ninguém, ela é uma muleta, né? Para ajudar, para facilitar a vida da pessoa. Cadu, você quer deixar mais alguma mensagem final, alguma coisa, quer dar um recado? Quero desde já te agradecer aí pela oportunidade, você poder estar vindo aqui.
Espero que volte mais vezes aí. Se quiser dar um Vamos lá. último recado, falar sua rede social pro pessoal também. Ih, caiu o negócio lá. Minha rede social é Nunes_091. E, cara, o último recado é você saber quando usar e quando não usar e não ficar com medo da inteligência artificial. É o que a gente falou, né? A inteligência artificial, ela só serve para facilitar, né? E não abandonar o papel e a caneta. Papel e caneta é a melhor ferramenta que tem. Beleza, Cadu? Obrigado aí. E para quem nos acompanhou hoje, espero que tenha gostado do episódio. Já siga, curta, compartilhe e nos vemos até o próximo episódio. Valeu, muito obrigado pelo convite, Lucas. Tamo junto. O meu tá 76.